Olá, meus amigos, mais uma vez estou aqui trazendo mais uma porção da palavra de Deus para você, né? Antes de nós irmos para o texto, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like, ative o sininho e deixe também os seus comentários. Isso vai ser muito bom para nós. O texto de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 16. Muitas pessoas cristãs, têm se preocupado muito nessa questão de alcançar pessoas para Cristo, assim dizendo, né? Trazer pessoas para a igreja. Então, eles se preocupam muito nessa questão de pregar o Evangelho. Então, pregar o Evangelho e sai, prega e chama as pessoas para a igreja, e quando percebe que não está dando resultado, porque as pessoas não vêm e na maioria das vezes quando vêm elas não retornam, aqueles que se batizam acabam saindo da igreja. Então há um desespero total. Quero chamar você, né, para um texto aqui e para que você preste bastante atenção no texto. Às vezes nós não temos cuidado de observar os textos e fugimos de algum detalhe que pode ser muito importante para nós. Veja aí Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, o que disse o Senhor Jesus. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus, o bom pastor. Esse é o contexto aqui do capítulo 10. Jesus está falando que ele é o bom pastor. Bem, o que você pegou aí desse texto de muito importante? Vamos voltar a analisar o texto. Faça isso aí com a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Aí em João capítulo 10, versículo 16. Jesus disse que tem outras ovelhas, não deste aprisco. Então ele está dizendo que aqui a ovelha está se tratando de pessoas, de cristãos, né? Ele está dizendo assim: eu tenho outros filhos meus, não dessa igreja. Presta atenção, aprisco, né? Ajuntamento, curral, igreja. Então Jesus está dizendo que tem outras pessoas, outros filhos, não deste aprisco, tá certo? Então há outros apriscos, ok? Há outras igrejas e que tem nessas outras igrejas também filhos de Deus. Mas vamos voltando aí, analisando o texto. A mim me convém conduzi-las. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que é ele, o bom pastor, que vai conduzir essas pessoas. Não é você, não sou eu. Então, onde que nós erramos aqui? É quando nós queremos fazer o papel do pastor. Nós queremos ir conduzir essas ovelhas para o aprisco de Jesus. E não conseguimos. Vamos entender aqui por que não vamos conseguir. Ok? Vamos continuar o texto. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Bem, essas pessoas, essas ovelhas que estão em outros apriscos, ouvirão somente a voz do pastor. As ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Elas não vão reconhecer a voz de outras ovelhas. Então, você precisa entender, talvez você já esteja entendendo aqui, onde que está aqui o grande erro de todos nós às vezes. Vamos ver aqui. Jesus é o pastor e Jesus tem um aprisco. Há outras ovelhas em outros apriscos. Nós somos ovelhas do aprisco de Jesus, mas há outras ovelhas que estão em outros apriscos que também são de Jesus. Nós não somos o pastor, portanto, não podemos conduzir essas outras ovelhas até o aprisco de Jesus. Vai pegando aí. Nós só podemos nos misturar com as outras ovelhas dos outros apriscos para que Jesus os guie até o seu aprisco. A única coisa que nós podemos fazer na nossa igreja, você aí da sua igreja, é se misturar com essas outras ovelhas para que o Senhor Jesus, ao chamar essas ovelhas, te acompanhe até o aprisco do Senhor. Então, nós vamos já falar da pregação do Evangelho. Quando ovelhas vão buscar outras ovelhas para conduzi-las ao aprisco de Jesus, essas ovelhas podem trazer bodes e lobos e não ovelhas, porque as ovelhas
só seguirão o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo aí? Então, não é o papel das ovelhas buscar ovelha. O papel das ovelhas é se misturar com as outras ovelhas. E como assim? Sendo ovelhas. Você só precisa ser ovelha. Quando você for ovelha, as outras ovelhas confiarão em você. Então, quando você vive como ovelha, as outras ovelhas se aproximarão e vão seguir você. Quando o pastor falar, elas ouvirão a voz do pastor Jesus Cristo, e aí, juntamente com você, elas serão conduzidas até a sua igreja, até o aprisco do Senhor. Bom, e aí onde fica a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho é assim. Quando Jesus disse para ir pregar o Evangelho, ele disse, vão e façam discípulos. E aí os discípulos foram e fizeram discípulos, mas há uma necessidade de continuar pregando o Evangelho. Mas mais tarde, lá no livro de Atos, Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Então, como acontece a pregação do Evangelho? Porque nós precisamos pregar o Evangelho. Bem, o Evangelho nós podemos aqui fazer uma comparação, evangelhos e ovelhas. Você prega o Evangelho, você prega o que você vive, ou seja, você é ovelha. Você vai até outras ovelhas como uma ovelha, não como um pastor, não vai como um pastor, não vai como um bode, não vai como um lobo disfarçado de ovelha. Você tem que ir até as outras ovelhas, você como ovelha, ou seja, você vivendo o Evangelho como ovelha, não como pastor, porque elas não vão seguir você, não como bodes, porque você vai trazer pessoas inadequadas para a igreja, e não como lobos, porque também você vai trazer pessoas para ser problema na igreja, porque elas não são ovelhas, mas lobos disfarçados. Então, o seu papel não é conduzir ovelhas, não é conduzir pessoas para a igreja. O seu papel é ser ovelha, o seu papel é ser cristão, viver o Evangelho. Então, você prega o que você vive, e aí agora, quando as pessoas confiarem em você, elas ouvirão a voz do pastor, do Senhor Jesus, e seguirão a você, e você junto com essas pessoas, então entrarão na igreja, e elas ficarão na igreja, serão batizadas e serão uma bênção. É assim que funciona. Qual o nosso papel na condução das ovelhas? Ser ovelhas confiáveis para que as outras ovelhas nos sigam até o aprisco, né, sendo conduzidas por Jesus. Você entendeu isso aqui? Por que às vezes não temos prestado atenção, né, no texto que lemos? Mas vou mostrar para você um outro texto de como funcionou na igreja, dos apóstolos, lá em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente estavam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, e enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, o bom pastor era quem acrescentava, quem trazia as ovelhas. Você entendeu isso aqui? Aquela confusão, e nós temos que pregar o Evangelho, temos que trazer pessoas para a igreja está vazia, e vamos sair, vamos pregar, vamos trazer pessoas. Você não é o pastor, você não conduz essas pessoas, você precisa ser ovelha, você precisa viver o Evangelho, e aí então o Senhor é quem acrescenta essas pessoas à igreja. Você precisa entender isso urgentemente. Seja ovelha, e aí então você ajudará no processo de conduzir essas ovelhas para o aprisco, mas é o Senhor Jesus quem traz as ovelhas para o aprisco. O Senhor Jesus disse isso lá no Evangelho de João, e por várias vezes ele fala: eu sou o bom pastor, as ovelhas ouvirão a minha voz, né? O mercenário não ouvirão, não acompanharão, porque elas conhecem a minha voz. Então você não pode querer fazer o papel de Jesus Cristo, do bom pastor. Você precisa sim ser ovelha, nós precisamos ser ovelhas. Isso quer dizer que nós precisamos viver o Evangelho na prática. E quando as pessoas, elas
elas notarem isso em nós, daí cairemos também na simpatia de todo o povo, e enquanto isso o Senhor acrescentará mais e mais ao número de salvos. Deus abençoe você e que você tenha aprendido a lição nessa tarde, que você possa aplicar isso mas se você não tem esse dom, se você não tem esse amor dentro de você, se você ainda não é uma ovelha, busque no pastor. Você precisa buscar em Jesus Cristo, porque ele vai transformar você. Se você for bode, se você for lobo disfarçado, Jesus Cristo pode fazer um milagre na sua vida e você passar a ser ovelha verdadeira, para que as outras ovelhas confiem em você. E então você vai ver a sua igreja realmente encher de pessoas salvas, porque é Deus que trará, né? É o Senhor Jesus que trará essas pessoas para a igreja. Você entendeu o texto? Então, que Deus abençoe você e que você cresça, né, com Jesus Cristo, que você cresça para a honra e glória do nome de Deus.